Hoje continuamos nossa jornada pelo livro de Gênesis, mergulhando no capítulo 23, onde acompanhamos um momento de luto na vida de Abraão, a morte de sua amada esposa, Sara. Este capítulo nos leva a refletir sobre o impacto da perda, o legado que deixamos e a fé em Deus, mesmo em momentos de dor. Pegue sua Bíblia e venha comigo explorar este texto sagrado. Juntos, vamos descobrir como Abraão lidou com a morte de Sara e como ele demonstrou fé e sabedoria ao garantir um lugar digno para sua sepultura. Este estudo não apenas nos ajudará a entender melhor as Escrituras, mas também nos inspirará a enfrentar os desafios da vida com confiança em Deus. No capítulo anterior, vimos Abraão enfrentando um dos maiores testes de sua vida, o sacrifício de Isaque. Ele demonstrou uma fé inabalável e experimentou a provisão divina quando Deus forneceu um carneiro em lugar de seu filho. Agora, em Gênesis, capítulo 23, somos apresentados a outro evento significativo na vida de Abraão, a morte de Sara, sua fiel companheira e mãe de Isaque. Este capítulo é marcante porque mostra como Abraão lidou com o luto e tomou decisões práticas para honrar a memória de Sara. Vamos começar lendo Gênesis 23, versículo 1 a 2. E foram os dias de Sara, 127 anos, os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão para chorar a Sara e para a prantear. Esses versículos nos introduzem à morte de Sara e ao início do processo de luto de Abraão. Como ele enfrentaria essa perda? Vamos explorar essa história juntos. Em Gênesis 23, versículo 1, lemos que Sara viveu até os 127 anos. Ela foi uma mulher de grande importância na história bíblica, sendo mencionada como a primeira mulher cuja idade exata é registrada nas Escrituras. Sara foi não apenas a esposa de Abraão, mas também a mãe de Isaque, o filho da promessa. Após a morte de Sara, Abraão entrou em profundo luto. Lemos que ele veio para chorar a Sara e para a prantear. Esse ato de luto demonstra a profundidade do amor e da conexão entre eles. Apesar de ser um homem de fé, Abraão não estava imune à dor da perda. Ele expressou suas emoções de maneira genuína, mostrando que o luto é uma parte natural da vida humana. Após o período de luto, Abraão decidiu providenciar um lugar adequado para sepultar Sara. Ele se aproximou dos hititas, habitantes da região, e pediu permissão para comprar uma caverna em Macpela. Os hititas respeitavam Abraão e ofereceram-lhe qualquer túmulo que desejasse, mas ele insistiu em pagar pelo terreno. Abraão negociou com Efron, o hitita, para adquirir a caverna e o campo adjacente. O preço acordado foi de 400 siclos de prata, uma quantia significativa na época. Essa transação foi feita publicamente, garantindo que o acordo fosse justo e transparente. Esse episódio destaca a integridade de Abraão. Mesmo em meio ao luto, ele agiu com justiça e sabedoria, garantindo que Sara tivesse um lugar digno para descansar. Além disso, a compra da caverna simboliza a posse da terra prometida por Deus, um tema recorrente na vida de Abraão. Após a conclusão da transação, Abraão sepultou Sara na caverna de Macpela. Esse local tornou-se um ponto de referência importante para o povo de Israel, pois mais tarde serviria como sepultura para outros patriarcas, incluindo Abraão, Isaque, Jacó e suas esposas. A caverna de Macpela é mencionada como um símbolo da promessa de Deus para Abraão e sua descendência. Embora Abraão ainda não possuísse plenamente a terra de Canaã, ele começou a estabelecer raízes nela, demonstrando sua fé no cumprimento das promessas divinas. Vou contar uma curiosidade. Você sabia que a caverna de Macpela é considerada um dos locais mais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos? Localizada em Hebrom,
na atual Cisjordânia, ela continua sendo um ponto de peregrinação até hoje. Esse local é um lembrete tangível do legado espiritual de Abraão e sua família. Outro ponto interessante é que a compra da caverna por Abraão é um exemplo de como Deus cumpre suas promessas gradualmente. Embora Abraão não tenha vivido para ver a plena posse da terra prometida, ele começou a tomar posse dela por meio dessa transação. Em Josué 21, versículo 45, lemos: Não houve palavra alguma de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel que não fosse cumprida. Todas se cumpriram. Finalmente, o luto de Abraão nos lembra que a dor da perda é universal. Em Eclesiastes 3, versículo 4, lemos: Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. O que podemos tirar deste capítulo para a nossa vida hoje? Primeiro, aprendemos que o luto é uma parte natural da vida. Devemos permitir-nos sentir a dor da perda, sabendo que Deus está conosco em nossos momentos de tristeza. Em Mateus 5, versículo 4, Jesus declara: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Segundo, aprendemos a importância de honrar a memória de nossos entes queridos. Assim como Abraão providenciou um lugar digno para Sara, devemos cuidar dos que amamos com respeito e reverência. Terceiro, este capítulo nos ensina a agir com integridade, mesmo em situações emocionalmente difíceis. Abraão negociou justamente e garantiu um acordo transparente, demonstrando que a fé deve ser acompanhada por ações éticas. Em Provérbios 11, versículo 3, lemos: A integridade dos retos os guiará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Por fim, aprendemos que a fé em Deus envolve confiar no cumprimento de suas promessas, mesmo quando elas parecem distantes. A compra da caverna de Macpela foi o primeiro passo para Abraão possuir a terra prometida, um lembrete de que Deus cumpre seus planos aos poucos. O relato da morte de Sara e a compra da caverna de Macpela estão conectados a outras partes da Bíblia, mostrando como Deus mantém seu plano redentivo. Aqui estão algumas dessas conexões. A compra da caverna é um sinal da futura posse da terra prometida. Em Deuteronômio 1, versículo 8, Deus diz: Eis que pus diante de vós a terra, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais. O luto de Abraão aponta para o conforto que Deus oferece em tempos de dor. Em 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. A caverna de Macpela tornou-se um símbolo do legado espiritual de Abraão. Em Hebreus 11, versículo 13, lemos que os patriarcas morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e saudando-as. A integridade de Abraão ao negociar a caverna demonstra que a fé deve ser acompanhada por ações práticas. Em Tiago 2, versículo 26, lemos: Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre Gênesis, capítulo 23, a morte de Sara. Mas essa jornada pela palavra de Deus continua. Este capítulo nos mostrou a importância de enfrentar o luto com fé, honrar nossos entes queridos e agir com integridade. Ele nos desafia a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando elas parecem distantes. Deixe nos comentários abaixo como este estudo impactou sua compreensão sobre luto, legado e fé. Compartilhe sua reflexão conosco e incentive outros a crescerem na fé. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando esta série transformadora. Deus abençoe você ricamente e até o próximo estudo, quando vamos explorar Gênesis, capítulo 24, o casamento de Isaque com Rebeca. Fique firme na fé e lembre-se:
Você é parte do grande plano de Deus.